Olá, sou o Rogério, proprietário da Marceneiro 5.1. Preparei esse material listando sugestões e dicas de ergonomia com muito carinho para você. Espero que de alguma maneira possa ser útil. Esse material vai ficar disponível na pasta Dicas, em destaque. Você poderá consultar quando quiser. As cozinhas devem ser pensadas para atender às necessidades de cada família e dos seus moradores. Para isso deve-se levar em conta os seus recursos e as dimensões disponíveis, como também as características físicas dos moradores, a fim de estabelecer a melhor relação entre o espaço e o usuário, proporcionando uma experiência agradável. Os eletrodomésticos devem estar à altura dos olhos de uma pessoa adulta, entre 130 cm e 150 cm do piso. É interessante que a coluna fique afastada do fogão para evitar danos à mobília, como calor excessivo e gordura nas peças. Os balcões de cozinha devem ter uma base com pelo menos 10 cm de altura e um recuo também 10 cm, para que os pés possam se acomodar. Dessa maneira o corpo fica ereto, proporcionando mais conforto para a manipulação de alimentos. Para o espelho da base é um revestimento inteiro, sem pezinhos, para não acumular sujeira e facilitar a limpeza. Para os gabinetes suspensos tem que estar a pelo menos 25 cm do chão para que a vassoura de limpeza consiga chegar ao fundo do armário. A bancada, por exemplo, pode estar entre 85 a 105 cm do nível do piso, dependendo da altura de cada usuário de cozinha. Podemos abrir um parêntese nessa regra, quando se referir ao fogão. Nesse caso o correto seria ele estar em uma altura de menos 15 cm da bancada principal, assim possibilita que o usuário possa ver o conteúdo das panelas das chamas de trás. Já entre os balcões de cozinha e os armários superiores a distância varia entre 40 a 70 cm, com profundidade de 60 a 65 cm para os balcões inferiores e de 20 a 40 cm para os armários superiores. A distância mínima para as passagens é de 60 cm, porém para se abaixar é preciso pelo menos 76 cm, e ainda existe a distância mínima para abrir o forno, 90 cm, e as portas e gavetas dos armários que devem ser levadas em conta. Então a distância mínima é de 80 cm para uma pessoa e 120 cm para duas pessoas. Entre dois balcões recomenda-se entre 120 a 150 cm. Quem planeja fazer uma cozinha com ilha precisa ter um bom espaço na mesma, deixando pelo menos 60 cm para transitar em volta de todos os lados da ilha e aqueles 120 cm entre a ilha e os balcões paralelos. O forno micro-ondas deve estar à altura dos olhos, seu centro pode estar entre 130 cm e 150 cm do piso, já que sua porta abre lateralmente. Já o forno elétrico pode ser acomodado abaixo do micro-ondas, entre 90 cm a 97 cm do seu centro. As colunas de forno devem ser afastadas do fogão para que os eletrodomésticos não fiquem engordurados. Quanto ao fogão, que pode ser um embutido tradicional com forno, ou ainda um cooktop elétrico ou a gás, deve estar próximo à pia de preferência, com uma área de transição entre ambos para acomodar as panelas quentes e permitir o preparo dos alimentos. Esta área pode ser entre 90 a 120 cm. O exaustor geralmente fica a uma altura mínima de 50 cm da bancada e pode chegar até 70 cm da mesma. A pia deve sempre que possível, ficar em frente à janela, ou área com maior luminosidade, para que ao lavar e preparar os alimentos seus aspectos sejam bem visíveis. Outra recomendação é sempre usar luz branca na cozinha e nunca luz amarela. As bancadas são uma boa opção para realizar pequenas refeições e também funcionam como passapratos. Entre a cozinha e a sala de jantar, podem utilizar banquetas com 70 a 80 cm de altura, onde o tampo da bancada deve estar entre 100 e 110 cm de altura, com no mínimo 45 cm de profundidade e entre 20 a 30 cm para acomodar as pernas sob o tampo. Ou se ao invés de banquetas se utilizem cadeiras, a altura do tampo deve estar a 70 cm de altura com 40 cm de profundidade. A distribuição ideal dos espaços se dá quando é possível criar um triângulo de trabalho, onde a pia fique ao centro, entre a geladeira e o fogão. Esta técnica de posicionamento facilita e reduz as movimentações desnecessárias na cozinha. Na setorização dos armários deve buscar a racionalidade, próximo ao fogão as panelas, temperos e talheres de preparo, próximos à pia os panos de louça, materiais de limpeza e o lixo orgânico, e no entorno da mesa de refeições ou bancada americana, os armários com pratos, copos e talheres.
Estas são as medidas usuais na maioria dos projetos de cozinhas planejadas, porém cada projeto vai ter suas especificações, com fatores inerentes à distribuição dos espaços como pontos de luz, água, esgoto, entrada de gás, aberturas, passagens, relações espaciais, dimensões,